Nesse vídeo eu trago para vocês um dos mais famosos livros de terror, mas se eu disser que esse não é um livro de terror? Nossa conversa de hoje é sobre O Exorcista, de William Peter Blatty. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros e E-Books. Se você ainda não conhece o canal, eu sou o Carlos e aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências de leitura. Então, se você gostar desse vídeo, deixe o convite para conhecer o conteúdo já publicado, fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações, para ficar sabendo em primeira mão quando eu lançar um novo vídeo. E o nosso papo de hoje é sobre O Exorcista, lançado em 1971, pelo autor estadunidense William Peter Blatty, mas cuja história é muito mais conhecida por conta do filme homônimo de 1973. Essa foi uma leitura conjunta realizada com a Flaviana, do canal Xícara Literária, e aconteceu bem por acaso, e de certa forma foi uma releitura para mim. E eu digo de certa forma porque a minha primeira leitura foi há cerca de 40 anos, numa edição da Editora Abril, e em 2011 foi lançada uma edição comemorativa de 40 anos, com texto revisado pelo autor e contendo um capítulo inédito. E foi essa edição que eu li agora. Então, além de eu não lembrar muita coisa, as duas leituras não foram exatamente as mesmas. E essa leitura foi por acaso, porque eu já tinha essa edição faz tempo, mas não estava pensando em lê-la agora, só que eu assisti um vídeo falando sobre o filme, e fiquei sabendo que ele também teve uma edição especial com cenas inéditas e que eu não tinha assistido. E fiquei com vontade, mas como sempre eu pensei em ler o livro primeiro. Curiosamente, no dia seguinte, a Flaviana me convidou para ler O Exorcista com ela. E aí eu pensei, deve ser um sinal, agora talvez seja a hora. E então fizemos a dobradinha livro-filme. Para quem ainda não conhece a Flaviana, não sabe o que está perdendo, ela é uma pessoa super alto astral, sempre compartilha as experiências de leitura dela de uma forma bem sincera, muito divertida. Ela também trará vídeos sobre essa obra, então fiquem de olho no Xícara Literária. O link tanto para o canal quanto para o Instagram dela estarão na caixa de descrição. E apesar de ainda ser criança, eu me lembro muito bem da sensação que o filme causou na época do lançamento, com muitas publicações e reportagens a respeito de exorcismo, de possessão demoníaca. E me lembro também que, ao mesmo tempo em que eu ficava apavorado, também tinha uma enorme curiosidade em ver o filme. O que era impossível, porque era proibido para menores e na época ainda não existia vídeo, DVD, nada disso. Os filmes só passavam na TV muito tempo depois e mesmo assim com muitos cortes. Então, só em 1981, já com 16 anos, foi que eu soube do livro, naquela edição da Abril, e finalmente pude lê-lo. E eu me lembro que eu devorei o livro com aquela mistura de medo e curiosidade típica de adolescente, e achei bem assustador. Só muito mais tarde, já no final da década de 90, é que eu fui assistir o filme, e também achei bem assustador. E essa é daquelas obras tão icônicas que mesmo quem nunca assistiu o filme já viu várias referências, conhece algumas cenas, sabe pelo menos em linhas gerais do que se trata a história. Mas vamos lá. A famosa atriz Chris MacNeil está fazendo um filme em Washington e se muda temporariamente para lá, acompanhada da filha Reagan, de 12 anos, da secretária Sharon e de um casal de empregados suíços. A menina passa muito tempo sozinha, no enorme porão da casa, e lá ela encontra um tabuleiro Ouija. Ela começa a brincar com o objeto e supostamente conversar com uma espécie de amigo imaginário, que ela chama de Capitão Howdy. Só que aos poucos começam a acontecer episódios estranhos, como móveis arrastados de seus lugares, barulhos nas paredes e no teto. A Reagan reclama com a mãe que sua cama está se mexendo. Também começa a ter comportamentos estranhos, como urinar na cama,
ficar muito agressiva e falar palavrões cabeludíssimos. Começa então uma verdadeira via crucis pelos consultórios dos melhores médicos, no intuito de descobrir o que é que a garota tem. Só que os profissionais ficam bem divididos entre qual o problema da menina, suspeitando de esquizofrenia, de histeria, de dupla personalidade, mas sem confirmar nenhum diagnóstico. A situação da menina piora, ela começa a apresentar alterações físicas e psicológicas bastante perturbadoras, até que a mãe, desesperada, procura o auxílio de um padre para tentar livrar a filha do que parece ser um caso de possessão. E é aí que entra na história o padre Damien Carras. É um jesuíta que também é psiquiatra, mas que está passando por um momento de uma grave crise de fé, particularmente depois do falecimento da mãe doente. Porque ele se sente um pouco responsável por um certo abandono, né, da mãe por sua parte. Sensibilizado pelo sofrimento da Cris, ele concorda em ajudar, mas analisa a menina de acordo com a ciência. Ele não acredita de forma alguma que ela possa estar possuída, mesmo sendo padre. E só depois de todas as possibilidades clínicas descartadas e que a menina começa a ter atitudes naturalmente impossíveis, né? Ela levita, gira a cabeça 180 graus, muda de voz, mas principalmente revela segredos íntimos do padre que só ele mesmo conhece. E só então é que ele decide solicitar ao bispo uma autorização para realizar a cerimônia do exorcismo. Mas mesmo assim, porque ele acredita que é um caso extremo de autossugestão e que a realização do exorcismo poderá ter o mesmo efeito, né, e ela acabar ficando curada. Paralelamente a isso, uma igreja das proximidades começa a parecer profanada e quando o diretor do filme que a Cris está fazendo é encontrado morto de forma bastante estranha, sugerindo que ele possa ter sido assassinado por alguém dentro da casa dela, o investigador do caso começa a suspeitar que tudo possa estar interligado. Por fim, o exorcismo é autorizado, mas a igreja determina que ele deverá ser feito não pelo padre Carras, mas pelo padre Merrin, que é um jesuíta idoso, arqueólogo, que já possui um histórico de realização de exorcismo. E esses dois padres terão então pela frente uma prova terrível que vai exigir o máximo de suas forças, né, tanto físicas quanto mentais, e que poderá ter consequências bastante imprevisíveis. O livro é bem construído, tem diálogos interessantes e a história flui muito bem, mantendo o nosso interesse até mesmo durante os capítulos em que a Regan está sendo examinada pelos médicos e as inúmeras possibilidades de diagnóstico são levantadas por eles. E aí a gente consegue ver muito bem o quanto é difícil para um médico fazer um diagnóstico, especialmente se for psiquiátrico, porque os sintomas das várias doenças são muito parecidos, diferem entre si por detalhes bem pequenos, mostrando como os mecanismos do nosso cérebro são complexos e ainda bastante desconhecidos. Mas o mais interessante do livro talvez seja o fato de que, mesmo dando vários indícios da possessão da Regan, em vários momentos essa possessão é desacreditada, deixando a gente na mesma dúvida que o padre. Ela está realmente possuída? Será que esses fatos estranhos que vêm acontecendo não podem ter alguma explicação racional? Será que existe uma solução médica? E a Regan pode estar simulando tudo aquilo em busca de atenção ou ter sido influenciada por algumas informações que ela tenha recebido ou lido. Talvez seja apenas uma fase, né? Afinal ela está entrando na adolescência, tem toda aquela questão hormonal, mas pode ser também um reflexo da recente separação dos pais. Então são vários fatores aí que estão envolvidos nesse suposto caso de possessão. E o mais interessante dessa releitura foi que agora, como eu já conhecia a história, eu pude perceber detalhes que vão além de uma sucessão de acontecimentos escabrosos, né? Entendendo até mesmo por que o título é O Exorcista e não O Exorcismo. Porque mais do que a possessão e o ritual do exorcismo,
Esse livro aborda questões bem mais profundas, como a fé, a culpa, que é um sentimento que todos os personagens vão demonstrar em algum momento. As descrições dos sintomas da menina ocupam, na verdade, uma pequena parte do livro. O exorcismo em si acontece em apenas poucas páginas. A maior parte do livro é mesmo ocupada pelas dúvidas e questionamentos do padre Karras, que é um personagem maravilhosamente bem construído, tem uma história de vida triste e uma personalidade bem complexa. Ele, sendo ao mesmo tempo padre e psicólogo, tem a fé e a ciência andando ali de mãos dadas dentro dele. E o autor consegue passar muito bem a sua angústia diante dos seus dilemas. Então, na verdade, a trama é sobre ele, não sobre o exorcismo em si. E isso fica bastante claro durante o ritual, principalmente nos diálogos que ele trava com o já tarimbado Padre Merrin, e que dá indícios que tudo aquilo que está ocorrendo com a Regan é justamente para pôr a fé do Padre Karras à prova. Os outros personagens, mesmo que secundários, têm também relevância na trama, e um dos que merece bastante destaque é o investigador Kinderman, que é o policial que está investigando as profanações das igrejas e o possível assassinato do diretor do filme. E ele é uma figura. Ele se faz de bobo, vai chegando assim como quem não quer nada, comendo pelas beiradas, vai conquistando a confiança de todo mundo até que consegue as informações que deseja. E de quebra, ele é um grande fã de cinema, faz inúmeras citações de filmes e atores clássicos. É bem legal isso. E mesmo sendo considerado um clássico do terror, o livro não é tão assustador. Claro que em alguns momentos a gente tem uma sensação de medo, mas só em momentos bem específicos do livro. É um livro que é muito mais que uma garotinha levitando, vomitando gosma verde e girando a cabeça. É um romance bem construído, que traz diversos questionamentos, não entrega nada de bandeja, deixa várias lacunas para serem preenchidas pelo leitor, né? Um livro que, a meu ver, vale muito a leitura, mesmo para quem já conhece o filme. E é claro que não tem como falar de O Exorcista sem falar do filme. Aliás, bastante gente nem sabe da existência do livro. O filme foi lançado em 1973, dirigido por William Friedkin e roteirizado pelo próprio William Peter Blatty, o que garantiu uma fidelidade total da história. Porém, curiosamente, apesar de ser quase uma cópia fiel do livro, toda aquela atmosfera do cinema, né, as luzes, efeitos, sons, tudo isso dá um clima bem diferente da leitura. E o filme, sim, é aterrorizante. E também por focar mais no fenômeno em si, né, não se aprofundar tanto nas questões íntimas dos personagens. É um filme clássico que causou furor, provocou filas enormes nas portas de cinema e, como eu falei, trouxe à tona muitos outros programas e publicações sobre o tema e ditou as regras de quase tudo que veio no cinema de terror depois dele. Ele também ficou famoso pelas supostas tragédias acontecidas nos bastidores ou com pessoas envolvidas nele, como a Linda Blair, a menina que interpretou a Regan, que virou uma celebridade da noite para o dia e depois nunca mais conseguiu nenhum papel de destaque, né? Quase caindo no total esquecimento. Com o sucesso do filme, foi feita uma continuação que hoje é considerado um dos piores filmes já feitos. E o estúdio ainda tentou salvar a franquia com mais um filme, O Exorcista 3, também baseado numa obra do William Peter Blatty, mas o estrago já estava feito e a franquia tinha virado piada. Tanto que em 1990 foi feita uma sátira pastelão, estrelada pelo Leslie Nielsen e pela própria Linda Blair, a Repossuída. Nesse filme, uma mulher que tinha sido vítima de possessão na adolescência já está adulta, casada, mãe e volta a ser possuída. Mas o padre que a exorcizou está aposentado e não quer enfrentar o capiroto de novo. Então ela é contactada por um casal de pregadores que tem um programa na TV, está perdendo audiência e querem expulsar o demônio ao vivo em cadeia nacional. A Igreja Católica não pode deixar isso acontecer e o Papa ordena que o padre aposentado faça o exorcismo.
É um filme completamente idiota, cheio de piadinhas de duplo sentido, referências ao filme original, como, por exemplo, o prato predileto da personagem é sopa de ervilha, e por aí vai. É um besterol completo que só serviu para afundar de vez a carreira da atriz. Quem quiser se arriscar, tem no YouTube, eu vou deixar o link na caixa de descrição. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha conseguido dar uma boa ideia do que trata esse livro e por que vale a pena lê-lo. A edição que se encontra à venda agora é uma edição especial da HarperCollins, de capa dura, caprichadíssima, e na caixa de descrição eu deixo o link para compra através da Amazon. Se você entrar no site através do meu link, eu recebo uma pequena comissão e essa comissão é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Então, se você se interessar na compra desse livro, aproveite a oportunidade para auxiliar alguém em necessidade sem gastar nada mais com isso. Se você gostou, não deixe de dar sua curtida nesse vídeo, deixar seu comentário sobre o livro, o filme. Não deixem também de conferir a opinião da Flaviana lá no canal Xícara Literária. Um grande abraço e até o próximo vídeo.